vimos no exemplo da Luana, a atividade física vai muito além do físico. Ela proporciona benefícios para a mente, para o futuro, já que previne doenças e pode ajudar até, olha só, a combater a depressão. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós recebemos o médico ortopedista, Dr. Felipe Zamboni, e o médico psiquiatra, Dr. Ivan Chagas. Boa tarde, meninos. Boa tarde, é um prazer aí, Cristina. Estão praticando atividade física ou não? Estamos sempre, né? Estamos sempre. Pratica? O médico também pratica? Pratica, com Muito certeza. bom. Vou começar com o Dr. Felipe Zamboni para falar para a gente o seguinte. A gente já sabe dos aspectos que a atividade física proporciona, ou seja, mas também é preventivo, né? Porque todo médico que vem aqui fala sempre, porque é atividade física, seja do câncer, seja disso, seja ginecologista, ou menopausa, atividade física. Ou seja, ela pode prevenir, pode dar um futuro melhor para quem pratica. Boa tarde, sim, com certeza, né, Cristina, a parte física, os benefícios para a parte física já são conhecidos há muito tempo, né, a questão de emagrecimento, a parte cardiovascular, então isso já é consagrado para qualquer tipo de doença, para prevenir qualquer tipo de doença, né? Agora, antes de perguntar dos aspectos para a mente, doutor Felipe, a gente viu aqui um exemplo de corrida, né, que foi o caso da Luana, mas quem gosta de fazer musculação, quem gosta de fazer algum outro tipo, andar de bicicleta, ou mesmo ir para academia e só fazer o circuito ali, ou um crossfit, que agora está tão na moda, também ajuda ou só os aeróbicos que ajudam? Veja, cada pessoa gosta de uma atividade diferente, então a pessoa deve escolher uma atividade que ela goste. Não existe uma atividade mais ou menos eficiente para uma doença ou outra, existe a prática da atividade física. As atividades aeróbicas trabalham mais a parte pulmonar, cardiovascular, e as atividades de musculação e força vão fazer o fortalecimento muscular, que é tão importante quanto, e o fortalecimento ósseo na prevenção de doenças como a osteoporose, por exemplo. Então, para os idosos, a musculação é uma atividade muito eficiente nessa prevenção. Então, cada pessoa se enquadra numa característica ou numa atividade que ela goste mais, ou que o corpo se adapte mais, né? Muito bom. Doutor Ivan, a gente viu que no caso da Luana, por exemplo, e de várias outras pessoas, a gente sabe muito bem que a atividade física ela melhora um aspecto, parece que na mente, parece que a pessoa fica mais feliz, mais motivada. O que a atividade física proporciona ali? Ou seja, o que ela ativa que deixa a gente mais alegre? É uma ótima pergunta, sabe? Porque quando a gente está falando de atividade física, a gente está, e isso os estudos vêm mostrando, né, os ensaios preliminares, aí, os efeitos, e a gente mostra que altera as substâncias cerebrais, né? Então, essas alterações, a gente entra muito nas hipóteses das substâncias que alteram, por exemplo, na depressão, né, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, que são substâncias responsáveis pela questão do humor, né? Da vontade da pessoa, da motivação que tu falastes, né? Então, ela altera a questão da ansiedade, irritabilidade, tudo isso faz com que modifique nesse estágio, por exemplo, da depressão. E é comprovado que o exercício físico consegue aumentar essas substâncias a nível cerebral. Ansiedade também ajuda ou não? Também ajuda. Porque dizem que a ansiedade é o mal do século, né? A depressão, a ansiedade. A atividade física também ajuda? Também ajuda, porque tu consegues uma conexão, né? Para fazer uma atividade física, tu está demandando várias funções cerebrais, né? Desde atenção, memória, uma memória inclusive muscular, né? Que o Felipe pode falar melhor que eu. Mas então a ansiedade, quando tu tens essa conexão, tu desliga, por exemplo, assim, de um estresse que tu estejas passando, né, de coisas mais crônicas que tu estejas sofrendo, assim, naquele momento, até mesmo, às vezes, um luto, né, ou até mesmo a depressão. Ela começa a liberar outras funções, ela abre, ou seja, algumas coisas ali do cérebro que não estavam indo adequadamente para uma sensação de mais alegria, mais prazer. Exatamente. Que história é essa de memória muscular, doutor Zamboni, que ele comentou aí? Essa questão do treinamento, né? Então, as pessoas começam a prática de exercício, vão sentir dores no início, desconforto, teu corpo não está acostumado com aquilo, e o cérebro interpreta aquilo pode ser interpretado como uma agressão. Mas a partir do momento que você vai treinando e adquirindo essa prática, o teu corpo vai se adaptando e o cérebro
torna aquilo como uma atividade corriqueira e não te causa mais desconforto. Por isso, no início da atividade, as pessoas tendem a não ter tanto estímulo. Então, com a continuidade, você vai sentindo cada vez mais e mais prazer naquela atividade. Entendi. Com a liberação de algumas endorfinas cerebrais, que são outras substâncias que dão essa sensação de prazer na atividade física. Antes de perguntar, doutor, também com a questão do aspecto psicológico, quanto tempo demora para vir essa mudança toda, tem um videozinho ali, vamos ver, pessoal? Posso mostrar ou não? Tem um videozinho, olha ali quem está correndo, vamos ver ali. Vamos ver aqui no ar. Quem é aquela pessoa que está correndo? Olha ali, gente. Só para mostrar que eu faço a minha parte também, de manhã, eu corro todos os dias. É aquilo que o doutor tu vai ver, ó, o pessoal está tirando sarro de mim. É aquilo que o doutor Zamboni falou, né? A gente tem que encontrar uma atividade física que nos faça bem, né? Não adianta a gente querer forçar naquilo que não nos agrada. E a corrida é uma coisa que eu gosto bastante, também sem forçar, não entro aí em competições, nada, é uma coisa só para realmente para fugir da ansiedade, do estresse, aquela coisa toda do dia a dia. Tá aí, pessoal, não precisa deixar até o fim dos 35 quilômetros, tá? Vamos tirar ali 10 por hora, 35 quilômetros, não, brincadeira. Mas quanto tempo demora para o cérebro começar, por exemplo, não é hoje que eu vou correr e já vou voltar para casa pulando de alegria, ou seja... não necessariamente vai voltar pulando de alegria, mas já vou sentir alguma coisa. Mas a liberação é imediata, né? Então, assim, por exemplo, quando eu proponho um tratamento na questão da depressão, com medicação ou com psicoterapia, isso vai me levar algum tempo, não vai ser uma coisa imediata. Claro. O exercício físico, ele entra como adjuvante, né? Ele entra como um tratamento auxiliar, justamente que já libera essas endorfinas, já melhora essas substâncias cerebrais que eu falei anteriormente, para já dar um start para melhora. E quanto tempo dura no meu organismo? Porque ali diz atividades contínuas, né, doutor Zamboni, que não é fazer hoje e fazer daqui a um mês. Então, quanto tempo fica até eu ter que fazer de novo? Seria o quê? Umas 24 horas já vai repondo? 24, 48 horas, né? Vai ficando que seria o ideal, né? Dia. Hoje em dia, os estudos, se a gente for bem assim, quadradinho, a gente vai dizer assim que 3 vezes por semana de exercício manteriam uma saúde, ajudariam no controle de uma saúde mental adequada. Entendi. Mas, obviamente, que tu fazer exercício todos os dias, né? Talvez outros protocolos até sugiram 5 vezes por semana. Entendi. Então, doutor Zamboni, o ideal seria, assim, a prática para o dia, ou como ele falou, dia sim, dia não. E não, por exemplo, na segunda eu corro 50 quilômetros e depois só na outra segunda. Ou seja, não é por aí. Não, são atividades físicas regulares, com intervalos regulares, que trazem o maior benefício. Atividades esporádicas podem te expor a risco de lesões, porque teu corpo não vai estar preparado, e não trazem esses benefícios psicológicos tão grandes como o doutor Ivan falou. Muito bom, lembrando sempre, né, para quem está em casa, que tem que ser acompanhado, né, por um profissional, ou seja, um professor de educação física, tem que ter acompanhamento médico, às vezes dependendo, né, se a pessoa tem alguma doença, alguma coisa, para poder fazer atividade física, né, não é só sair por aí correndo, né, fazer mas com moderação, principalmente no início, né. Obrigada por estarem conosco, falar de um tema tão importante. E lembrando, né, gente, que estamos no inverno, ainda dá tempo. Verão 2018. Isso aí, Tanto para saúde mental como saúde física. Obrigada. Obrigado.